Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo falaremos a respeito do seguinte, querido. Sua verdadeira identidade, quem sabe, é o teu pai. Vamos junto até o final? Vem comigo. Mas antes, né, querido, se você não está inscrito, inscreva-se bem rápido, só clicar no botão aí de se inscrever, não vai interromper o vídeo nem atrapalhar o seu tempo. Aproveita e clica no sininho. Clicando no sininho, você é notificado a cada vídeo novo que é postado no canal, a cada Reels, a cada postagem, que a gente tem os vídeos de estudos, tem vídeos de mensagens, tem vídeos de Reels, de meditações, reflexões, sempre algo para fazer a gente meditar e pensar um pouco em alguma situação da vida. E tem também as postagens que a gente vem colocando aí no nosso canal. Então curta, comenta, compartilha, querido. Vamos levar esse vídeo a mais pessoas possíveis. A gente tem feito esse trabalho aqui de maneira não remunerada, sem nenhuma ajuda de nenhuma instituição, com o único objetivo de estar abençoando a tua vida e a vida daqueles para quem você vai compartilhar esse vídeo. Então já temos mais de 600 vídeos aí no canal, com certeza um deles vai tocar no teu coração e você vai lembrar de alguém e vai abençoar grandemente a vida de alguém. Vamos junto nessa tarefa? Junto contigo, junto a gente sempre vai mais longe, né? Sozinho a gente chega a um lugar e juntos a gente chega aos lugares que Deus deseja para nós. Texto desse vídeo é Apocalipse capítulo 14, os versículos são 1 e 2. Apocalipse 14, versículos 1 e 2 diz assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Amém, querido? A respeito dos 144.000, assista os vídeos aí referentes ao capítulo 7 de Apocalipse. Tem um vídeo aí falando a respeito dos 144.000. A gente vai entrar em algum outro detalhe quando a gente falar a respeito do versículo 4 aí de Apocalipse 14. Nós vamos também abordar mais alguns outros aspectos dos 144.000. Mas nós já dissemos quem são os 144.000 que estão aí no vídeo correspondente a Apocalipse capítulo 7. Então, se você quer saber mais a respeito dos 144.000, mais detalhes, assista ao vídeo do capítulo 7 ou aguarde o vídeo correspondente ao capítulo 4. De qualquer maneira, a gente não vai falar nada diferente do que está lá no vídeo que a gente colocou aí no capítulo 7, tá legal? Então vamos lá, e a respeito desse versículo, lembrando que o capítulo 13 falou sobre a hegemonia da besta e do falso profeta, falou sobre como eles alcançam, a gente falou das estratégias da besta e de Satanás, a respeito da própria besta que emerge do mar, que é o concorrente, entre aspas, né, do Espírito Santo para o povo, do falso profeta, que seria aquela oposição a Jesus Cristo, formando ali a grande trindade satânica, Satanás em oposição a Deus, a besta do mar em oposição ao Espírito Santo e o anticristo, ou falso profeta, ou a besta da terra em oposição a Jesus Cristo. E a marca da besta em oposição ao selo do Espírito Santo. E dentro desse capítulo 13, que é muito legal, dentro das revelações de Deus, dentro das profecias de Deus, é que ele mostra as probabilidades, não é nem probabilidade, a gente está falando aqui de realidade, é futuro, mas é realidade, não é possibilidade nem probabilidade. Mas eu estou falando assim em termos de futuro, de profecias e revelações de Deus. Isso pode ser para a tua vida individual, pode ser para a Bíblia de um modo geral. Deus sempre vai trazer o prognóstico, a profecia relacionada ao futuro e mostrando os caminhos ruins de uma escolha ruim, porque toda escolha ruim vai conduzir a um caminho ruim. Não existe uma escolha ruim, uma escolha longe de Deus, que vá conduzir a um lugar bom, a não ser que essa pessoa seja resgatada daquele caminho e volte para os caminhos do Senhor. É possível, no meio do caminho, ser retirado. Eu estou aqui como exemplo disso e você deve conhecer várias pessoas, talvez você seja um exemplo disso. Você fez uma escolha no caminho errado e Deus te tirou daquele caminho, assim como Paulo é um grande exemplo, estava no caminho para Damasco para fazer algo tenebroso e terrível contra Deus, e Deus o tira daquele caminho e o coloca num outro caminho, e aí a gente tem de Saulo para Paulo, e é exatamente isso que a gente vai abordar um pouco nesse vídeo, nessa mudança de caminho, essa mudança de escolha. Então Deus sempre vai mostrar
que escolhas ruins conduzem a caminhos ruins, mas Deus traz sempre aquela visão da bênção dele. Deus mostra assim, olha, você só escolhe esse caminho ruim se você quiser. Então Deus sempre vai trazer isso, olha, o caminho é ruim, a escolha é ruim, vai se conduzir a um local ruim, o destino daqui é ruim, mas Deus sempre fala, mas quem escolhe o caminho correto vai entrar na vereda dos justos. Olha, o caminho largo conduz à perdição, mas o caminho estreito conduz à vida eterna. Se tua alma tua mão te faz pecar, teu pé te faz pecar, arranca, lança fora, para que é melhor não tendo a mão, o pé ou o olho entrar no reino dos céus do que tendo tudo ser lançado no fogo do inferno. Então Deus sempre vai mostrar que o outro caminho, o caminho de Deus, o caminho das escolhas de Deus, vão conduzir a lugares melhores, e Deus vai sempre explicar para onde são esses lugares melhores e que lugares melhores são esses. Aqui é um grande exemplo. Depois do capítulo 13, de mostrar todo aquele aspecto da escolha, da condução do mundo, de onde o mundo vai parar, sendo regido por Satanás, Deus mostra e Deus faz um parênteses, digamos assim, para mostrar onde aqueles que são escolhidos por Deus e escolhem Deus, porque escolhidos por Deus são aqueles que escolhem Deus. Então, quando você escolhe Deus, você está sendo escolhido por Deus. A gente não pode esquecer disso, que ficar parado esperando, sem atitude nenhuma, sem fazer nada, achando que vai vir um anjo e vai te puxar. Não, ser escolhido por Deus é fazer a opção de escolher o caminho de Deus. E aí o restante é com Deus. Deus te tira, Deus te livra, Deus alivia vícios, Deus tira da tua mente, Deus liberta, Deus cancela as cédulas. Então, todo esse processo só vai acontecer quando a gente faz a escolha do nosso advogado. Eu quero que meu advogado seja Cristo, então eu quero ser liberto de tudo aquilo que eu carregava, de todas as cédulas que me amarravam. Olhei e eis o Cordeiro, diz o versículo 1, em pé sobre o monte Sião. Então aqui Deus está mostrando a localidade, Deus está mostrando, como a gente vê lá em Atos, que o anjo diz assim, ó, dessa mesma forma que vocês viram subir, vocês vão ver descer. Ou seja, naquele mesmo lugar, é como se fosse um reverso, né? Se você fizesse o filme reverso aí, como tem essas características aí, quem é mais ligado às redes sociais, é possível fazer o filme, você grava e depois você faz o reverso, que dá aquele efeito muito legal, muito bom aí nas redes sociais. Muita gente tem se utilizado disso. Então aqui está falando exatamente disso, é como se fosse o reverso daquilo que está lá em Atos, em que o anjo já anunciou, falando dessa mesma maneira, ou seja, naquele mesmo local, da mesma maneira como subiu, Jesus vai vir descendo, e é a visão que João tem aqui, do Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Então atente os seus olhos para tudo que acontece ali no Monte Sião, para tudo que acontece em Jerusalém. E com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Querido, quando Saulo ele se converte e ele passa todo aquele processo, fica 14 anos até que ele realmente assuma a sua missão, ele não quer mais assumir a sua missão com o seu nome de Saulo. Paulo mesmo já se autodenomina Saulo mesmo já se autodenomina Paulo, que é de pequena estatura, porque ele vai falar sobre isso, né? Olha, eu podia estar entre os palácios. Quem era Saulo? Saulo é aquele que podia ser respeitado, é aquele que podia entrar e ser aplaudido, é aquele que podia entrar nas sinagogas, que podia ensinar, estava sendo preparado para ser um grande sacerdote, para ter conhecimento político. Paulo, além de ter todo esse preparo sacerdotal e toda essa linhagem de sabedoria, de ensino, de conhecimento da palavra de Deus no meio judaico, Paulo era também um cidadão romano. Paulo tinha respeito, Paulo tinha... tanto que várias vezes ele se utiliza dessa questão de toda essa autoridade que ele tinha como cidadão romano. Então Paulo vai se utilizar de tudo isso em momentos oportunos, e ele se livra de situações por ser o cidadão romano. Então Paulo poderia ser alguém muito respeitado, muito aplaudido. Paulo poderia ser o cara se ele tivesse seguido aquele caminho dele, mas ele vai dizer que considera isso tudo como esterco, como lixo, como estrume, toda essa pompa em cima do seu nome. Paulo considera isso como esterco, porque para ele o principal é ser considerado para Deus. Então ele se autodenomina como Paulo, que é um homem pequeno, um homem de baixa estatura, um homem de pouca importância para o mundo, mas de grande importância para Deus, porque o foco dele, o propósito dele era servir ao Senhor. Essa questão do nome
E quando a gente fala do nome para o povo judaico, nós estamos querendo relacionar tanto ao Antigo quanto ao Novo Testamento, visto que o Novo Testamento, o ambiente era todo ali da religião judaica. Os cristãos só foram chamados de cristãos em Antioquia, muitos e muitos anos depois da ascensão de Jesus Cristo. A igreja, não existia igreja como a gente tem igreja hoje. Tem algumas pessoas que falam assim, mas não existe pastora no Novo Testamento, mas não tem isso, querido, não existia nem igreja no Novo Testamento. O que a gente tem ali denominado por igreja são células, são junção de pessoas. A igreja estava se formando, Paulo estava tentando dar uma linha de uma hierarquia, de uma estrutura, de dons. Então a coisa estava se construindo e a coisa foi sendo construída ao longo da história depois do fechamento do cânon sagrado, depois do escrito. Então, em termos de constituição, organização e gestão de igreja, querido, isso só vai ser feito depois. Então é a partir do século XV depois de Cristo que isso começa a ser mais desenhado, que isso começa a ser mais espalhado nos moldes que Deus realmente deseja. Então, a gente não pode se esquecer disso, que o Novo Testamento não tem a figura de igreja no mesmo conceito que a gente tem hoje. Igreja lá eram reuniões na casa, eram discipulados, eram pessoas que guiavam, que libertavam, que dirigiam outras pessoas nas casas, publicamente. Quando Paulo fala publicamente de casa em casa, lá no capítulo 20 de Atos, significa nas praças, nas ruas, nos mercados, no ambiente público, e não numa igreja, não num púlpito, não numa pregação. E de casa em casa, porque isso era ser igreja, era juntar-se, era celebrar de casa em casa as pessoas. Eles não podiam ter um local porque eles estavam sendo perseguidos. A gente não pode esquecer que todo o Novo Testamento está debaixo de uma forte, ferrenha perseguição, e denominar-se como cristão indicaria ser morto e uma palavra de condenação. Logo, a gente não pode ter o mesmo conceito ao ler o Novo Testamento que a gente tem hoje de constituição de igreja. Então, o ambiente, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, era um ambiente que respirava a religião judaica. Grandes discussões, inclusive o primeiro concílio da era cristã, que está registrado no livro de Atos, a discussão era exatamente sobre diferenças sobre a circuncisão e outras coisas que eram relacionadas à religião judaica e que estavam sendo inseridos e modificados na religião cristã, porque eles estavam construindo um aspecto tentando juntar, sem negar tudo que foi do Antigo Testamento, mas aplicando em Cristo. Então, o nome, dentro de todo esse contexto histórico que eu acabei de falar aqui, o nome ele tem um aspecto muito importante que ele carrega sobre si o significado do seu ministério, do seu propósito. Jesus ele falou assim, quem o mundo diz que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos ali lá em Mateus capítulo 16 começam a se questionar, a falar, um diz que é Elias, outro diz que é profeta, não sei o que lá, aquele monte de coisa que as pessoas dizem que são. E aí Jesus fala, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E a resposta que agrada a Deus foi a resposta de Pedro ao dizer, tu és o Cristo, ou seja, você é o teu propósito, você é aquilo para o qual você foi chamado. E quando está falando aqui que esses 144 mil tem na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai, é porque a tua identidade, do quem você realmente é, está no seu pai, está em Deus. Para com esse negócio e começa a orientar as pessoas, porque é caminho de decepção, é caminho de tristeza, é caminho de frustração, é caminho de problema. Quando você começa a acreditar demais que a tua identidade está no professorzinho de história, está no youtuberzinho que você assistiu, tá no TikTok, que eles é que sabem quem são a verdadeira identidade. É caminho de tristeza, é caminho de morte, é caminho de afastamento de Deus. A tua verdadeira identidade, quem sabe, é o teu pai, porque vai chegar o dia que vai estar escrito na tua fronte o nome do teu pai. Agora, quem é o teu pai? E a gente precisa ler quem escreveu o Apocalipse. Foi João o apóstolo, não João Batista, né? João Batista não deixou nada escrito. Foi o João apóstolo. E esse mesmo João que escreveu o Evangelho de João, a gente vê, eu queria ver contigo 3 versículos importantes. Os 2 primeiros são de João 8, que é o versículo 42 e 44. Então vamos dar uma lida lá em João 8. Eu recomendo você ler João 8 do 39 em diante, vale muito a pena.
mas a gente, para não tomar muito teu tempo, o versículo 42 diz assim: replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então, como que eu descubro, pastor Leandro, como que eu descubro a minha identidade em Deus? A Jesus está dando a dica aqui. Você descobre a tua identidade em Deus, reconhecendo Jesus como Deus, como o teu Senhor, o Senhor da tua vida, e amando a Jesus. A gente vai falar sobre essa questão do amar, quando a gente falar aqui das muitas águas. Amando a Jesus. Então, se você não sabe o que é amar a Jesus, se você não sabe o que é negar a si mesmo, se você não sabe o que é abrir mão das tuas vontades, se você não consegue abrir mão dos teus desejos, se você não consegue abrir mão de quem você sempre achou que é, para ser quem Deus acha que você é, então você não ama Jesus de verdade. O verdadeiro amor é aquele que lança fora o medo. Então, lançar fora o medo, querido, significa permitir que aquele medo, como é que as pessoas vão perceber, como é que eu vou conseguir controlar os meus desejos, como eu vou conseguir controlar a minha vontade, como que eu vou parar de querer pornografia, pederastia e prostituição e lasciva, como que eu vou viver todos esses medos de como que vai ser a minha vida. Você precisa deixar Deus lançar fora e seguir aquele que Deus quer. Então, quem é o teu pai? Jesus está questionando aqui. Que perguntar, o teu pai está dizendo que teu pai é Abraão. Jesus está perguntando, e vocês sabem quem é o vosso pai? Porque se fosse o vosso pai, fosse Deus realmente, vocês me amavam. Então não tem como amar a Deus, considerar a Deus, ter Deus como pai, querer Deus como pai e desprezar Jesus, desprezar os ensinamentos e querer a própria carne, satisfação da própria carne. Quem você tem que escolher, ou a tua carne é o teu pai, ou o diabo é o teu pai, ou Deus é o teu pai e a tua carne precisa ser deixada de lado, porque a gente não pode servir a dois senhores. Ou você serve aos prazeres da tua carne, ou você serve aos prazeres do teu espírito. Versículo 44 de João 8. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Então, tem gente que tem uma afeição muito grande às mentiras. Tem gente que acredita em tudo que uma reportagem de uma TV estatal fala. Tem gente que acredita fielmente naquela reportagem. Tem gente que acredita fielmente no que aquele ministro diz e não para pensar, não para questionar, não para. Quem é essa pessoa? Qual a ligação que essas pessoas têm? Por que essa pessoa está defendendo isso? Será que é realmente bom? Será que não é? Então, as pessoas acreditam demais. Isso é a linhagem da ideologia do anticristo. É que as pessoas vão criar essa dependência e vão se afeiçoar, vão se apegar demais às mentiras. Quando você faz isso, você está escolhendo um lado, você está optando por um lado. Então, quem é o teu pai? Se é o pai da mentira, o teu pai é o diabo, o teu pai é os desejos da carne, o teu pai é os prazeres da carne. Como a gente tem aí os vídeos referentes a Gálatas 5, assista lá os vídeos correspondentes às obras da carne que a gente tem aí no canal de Gálatas 5. Você precisa fazer uma escolha. Quem é o teu pai? E aí você precisa optar sobre realmente quem é o teu pai. O outro texto é João 20, versículo 17. Então vou dar uma olhada lá em João 20, 17, que vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então aqui Jesus apareceu logo depois de ressuscitar, quando as mulheres, aqui o texto a partir do versículo 11, vai falar das mulheres que vão lá no túmulo para visitar. Jesus então aparece ali e ele vai falar: eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Por quê? A ida daquelas mulheres lá era porque amavam a Jesus, estavam preocupadas e estavam indo lá. Então, quando você ama Jesus e você faz uma opção, eu poderia estar em outro lugar, mas eu estou aqui na presença de Deus. Eu poderia estar fazendo outra coisa, mas estou fazendo algo para Deus. Se você está fazendo uma escolha, você está fazendo uma opção de considerar a Deus como teu Pai. Um dia, todos verão, querido, que na nossa testa vai estar escrito o nosso nome, que não é esse nome que a gente carrega aqui. A Bíblia fala várias
vários personagens, cita vários personagens que tiveram o seu nome mudado depois de um encontro com Deus. O próprio Jacó, ele tem as suas fases, né, de Peniel, Betel e El-Betel. Depois você faz uma pesquisa aí, são 3 fases da vida de Jacó, de mudanças da vida de Jacó, que passa a se chamar então, depois do Val de Jaboque, de Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Então é preciso que haja uma mudança na tua vida, e essa mudança passa pela identidade. Então toda vez que se fala em mudança de nome na Bíblia, há uma mudança de identidade, há uma mudança de postura, há um recebimento de propósito. Mudança de nome, mudança de postura, mudança de escolhas, mudança de caminho significa mudança de propósito. Eu antes estava indo para um propósito do mal, agora estou indo para o propósito do reino. Agora o meu propósito é o reino de Deus, é fazer a obra do Senhor. E o versículo 2, voltando lá para Apocalipse 14, ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tange a sua harpa. Querido, é muito característico do Apocalipse comparar a voz de Deus com outras vozes. E quando está falando de voz de muitas águas, não sei quantos já foram em cachoeiras gigantescas, cachoeiras grandes, que quanto mais você se aproxima da queda d'água, menos você consegue ouvir as pessoas ao seu redor. E voz de arpista, que é como está falando aqui, né, como voz de arpista, quando tange a sua harpa, voz de trovão, o que está se relacionando aqui? São vozes, querido, que para você escutar, para você ficar atento, quando fala de voz de arpista, é uma voz que te dá prazer, que alegra o teu coração. Voz de arpista, porque a música tem esse poder de alegrar o coração, de confortar o coração. Então tudo isso, seja voz de muitas águas, voz de trovão, voz de arpista, voz de músico, e a gente vai ver isso várias vezes em vários textos bíblicos, comparando a voz de Deus com determinados pontos de vozes. O que Deus está falando aqui? Deus está dizendo assim, olha, é preciso ter uma atenção específica à voz de Deus. O que Deus está dizendo é que quando a voz de Deus fala ao teu coração, as outras vozes que sopram no teu ouvido precisam se calar. Se você quer que Deus realmente seja o teu Pai e você quer descobrir a tua verdadeira identidade no teu Pai, que é Deus, e não no teu pai, que é o diabo, você quer fazer essa opção, eu quero que o meu Pai seja Deus. Então você precisa se aproximar de Deus. Ao se aproximar de Deus em oração, em leitura da Bíblia, as outras vozes, as vozes da internet, as vozes dos vídeos, as vozes do mundo, elas vão começar a diminuir. Você vai se concentrando naquela voz. É como a voz de muitas águas. A voz de uma queda d'água muito grande, muito forte, e você está ali muito perto. Não dá para conversar com as pessoas ao seu redor, porque aquela voz, ela chama a tua atenção, ela te concentra. Estar na presença de Deus tem que ser assim, tem que ter concentração, tem que ser algo que toque no teu coração, e você precisa desprender das outras vozes que te cercam. Então, sem tempo com Deus, sem aproximação com Deus, sem intimidade com Deus, não tem como descobrir identidade, não tem como descobrir quem você realmente é, se você não se aproximar do Senhor, se você não estiver perto do Senhor. Então aproxime-se de Deus, querido. Você quer descobrir a tua verdadeira identidade? Busca. Quando Jesus fala quem busca encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á, é porque você precisa insistir nisso. Se você ainda não consegue entender a tua identidade, quanto tempo você tem dedicado de oração, de palavra? Quantas vezes você tem pedido a Deus, Deus, mostra para mim o teu propósito? Uma vez eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes responder ao pastor Jeremias Pereira, uma oração que você faz constantemente. E o Hernandes Dias Lopes fala, sempre perguntando a Deus, não me deixa me afastar do teu propósito e sempre me esclarece qual é o teu propósito. Eu fiquei assim, meu Deus, se um homem desse, uma sumidade, um homem poderoso na palavra de Deus, na obra, que já tem uma história longa, pede a Deus para entender o propósito, quem sou eu para não pedir? Então peça. Quantas vezes você já perguntou, Deus, qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Qual a minha escolha? O que o Senhor tem para mim? E gaste tempo com Deus. Agora, aproxime-se de Deus, fazendo com que a voz de Deus seja única na tua vida e no teu momento, desprendendo-se tua mente, livrando a tua mente, tirando da tua mente todas as outras vozes e receba o novo nome, o novo propósito e uma nova vida em Cristo Jesus. Amém, querido? Que Deus te abençoe rica e abundantemente.